Você já foi xingado, ofendido, já sofreu algum tipo de injúria ou difamação nas redes sociais? Acredito que a grande maioria das pessoas que participam do debate público já sofreram esse tipo de situação. E aí, como que você age nesses casos? Hoje nós estamos aqui com um advogado que vai tirar essa dúvida para você. Hoje nós estamos aqui com o Bruno, que é advogado, atua nas redes sociais, é um dos melhores advogados do Brasil e a gente vai aproveitar aqui para tirar essa dúvida. Bruno, quando a gente sofre um comentário agressivo de injúria racial, de difamação ou de outra situação como essa, como que a gente age nesses casos? Bom, vamos lá, Tássio. A primeira coisa que você tem que fazer é printar, né, esses comentários. E uma coisa que eu acho muito importante, o que que eu faço, né? Windows Shift S no seu computador, Windows Shift S. Você vai ver que vai aparecer para você selecionar um espaço. E aí você seleciona aonde está a URL, né, aquela barrinha que está em cima, e o conteúdo, para comprovar que naquele endereço de URL, aquele comentário estava presente e não foi uma edição sua. Então, fazendo isso, você já está juntando as provas daqueles comentários. Então, quando você pega essa documentação, o ideal é você procurar um advogado. Por quê? Porque você vai ter que mexer ou com delegacia ou com uma ação civil. Porque também nem todo xingamento você vai colocar ele na delegacia, dependendo da questão. Quando é uma questão racial, é delegacia direto. Só que aí precisa de um advogado também para te ajudar, porque nem sempre a delegacia ela vai estar preparada para atender a uma questão de internet. Nem sempre a delegacia tem assim as ferramentas, né, para poder dar um suporte. Por que eu digo isso? Porque às vezes é pouco pessoal, às vezes o cara ali está acostumado com roubo, latrocínio, com crimes muito graves, e aí quando vem uma questão de xingamento, ele acha que é uma questão menor. E aí eu não estou falando isso do profissional que está ali trabalhando, mas da falta de estrutura. Tanto é que, se na sua cidade tiver uma delegacia de crimes virtuais, eu recomendo que você vá a essa delegacia especializada em crimes virtuais. Se você for uma mulher, recomendo que vá à delegacia da mulher. Ou seja, para você ter um tratamento mais detalhado e especificado para o tipo de crime que você sofreu. Então, isso é um primeiro ponto. Então, você com o advogado, aí você vai ou à delegacia, ou ainda dá para entrar com uma ação civil. E aí eu tenho que tomar cuidado, tá? Que eu oriento as pessoas, que é o seguinte: eu vou dar um exemplo para você. A pessoa A dá um soco na cara da pessoa B, e a pessoa B dá um soco na cara da pessoa A. Pode ser que na área criminal nenhuma das duas seja condenada, porque uma bateu, a outra bateu também, ou seja, troca de socos. Na área civil, o ideal é que, se cada um processar, o juiz vai entender qual foi a situação mais gravosa e vai dar uma indenização proporcional a cada uma. Ah, você tomou o soco primeiro, então você recebe 10 mil. Você tomou um soco de revido, ganha 5 mil. Logo, vai ter uns 5 mil aí de diferença. Mas também pode ser que o civil anule. O ideal é que você sempre proporcione a indenização. Então, por exemplo, se você chega para alguém e joga uma indireta, tem gente que não sabe o seu lugar, ou uma coisa assim, e aí a pessoa te dá um xingamento como resposta, você tem que entender que a indireta que você está mandando para a pessoa, às vezes também pode ser entendida como uma ofensa. Então, a gente tem que saber separar quando é uma discussão e quando é uma ofensa e quando ainda é um crime. Porque essa questão, quando é racial, étnica e etc., todas as xenofóbicas, etc., tudo isso não tem discussão. São questões que ultrapassam o debate acalorado. É um crime maior, sabe? Então, essas questões, elas têm que ser denunciadas sim, mas é o que eu digo, tenha um advogado junto. Procure um advogado na sua cidade que possa te orientar com isso. Ah, não tem dinheiro para um advogado. Vai na Defensoria Pública. Ah, a Defensoria está fechada. Procura ajuda na OAB. Ah, a OAB também não estou conseguindo. Vê onde é que tem uma faculdade de direito e vai no escritório modelo dessa faculdade.
Ah, tô vendo que tem um youtuber que está fazendo propaganda que é ilícita, como jogo de aposta, por exemplo. Vai no Ministério Público e faz uma representação. Então, cada uma das instituições tem uma finalidade, uma função, e é importante que a gente tenha conhecimento de cada uma delas, tá certo? Mas, independente de qualquer coisa, procurar um advogado é algo inicial e muito importante. E é isso. Perfeito, Bruno. Obrigado pela sua ótima explicação. Então, pessoal, vocês já sabem, printem e procurem um advogado. E eu vou dar uma dica também aqui. Não corre lá e fala assim, printei e acionei meus advogados. Não fala nada, porque às vezes você chega lá e fala, printei, o print é um meio de prova, mas é interessante que a pessoa não saiba e não tire do ar aquele comentário, porque depois é até mais fácil você conseguir outros meios de prova, né? Como, por exemplo, a ata notarial. Então, não caiam como eu posso dizer, na vaidade de falar assim, printei e encaminhei para o meu advogado. Espera, né, Bruno? É melhor esperar. Exatamente. Assim, faz as coisas no seu tempo, não deixe a questão acalorada aumentar os ânimos, até porque a internet, o pessoal acha que é terra de ninguém, a gente sabe que não é, mas a gente não pode deixar se envolver com essas coisas. Ofendeu? Printa, salva, vai para o advogado e não precisa ficar se expondo mais na internet. Nos anos 70, para vender leite em pó, uma empresa tentou convencer o mundo de que o leite materno não tinha nutrientes suficientes, e deu certo. Toneladas e mais toneladas de leite em pó foram vendidas, agravando a desnutrição infantil em alguns dos países mais pobres do mundo, é verdade, mas gerando muito lucro para os acionistas no processo, demonstrando uma grande responsabilidade administrativa. Essa mesma empresa agora, em nome de seus valores, em nome da proteção daqueles que nela investem, foca seus negócios no acesso à água. Ouça aí a palavra do CEO. Água gratuita é coisa do passado. O negócio agora é transformá-la em mercado. Die eine Anschauung, extrem würde ich sagen, wird von einigen von den NGOs vertreten, die darauf pochen, dass Wasser zu einem öffentlichen Recht erklärt wird. De que empresa falamos aqui? Bom, que outra empresa teria coragem de ir tão longe para satisfazer os seus acionistas, senão a Nestlé? A Nestlé fabrica muita coisa, incluindo seu chocolate preferido, que pode ou não ser feito com o trabalho escravo de crianças africanas. E o acionista não precisa ter medo de boicotes, jamais. A Nestlé tem 2.000 produtos, são 2.000 marcas. A empresa é a prova de boicotes. Acionista, aposte na Nestlé. Não há nada que a empresa não faça por você e pela multiplicação do seu dinheiro. Pesquise e descubra mais sobre o histórico da empresa. Nestlé. Ninguém denuncia porque ela anuncia. O produtor de conteúdo adverte. A referida empresa obviamente não patrocina esse vídeo e por responsabilidade jurídica somos obrigados a explicar a piada, estragando toda a graça que a mesma eventualmente pudesse ter. Pela sua compreensão, o nosso muito obrigado. A mesma é foda, né? Texto jurídico.